Olá, dias repletos de paz, luz e sabedoria para nós. Vamos para a nossa 48ª aula. Estamos no capítulo 1, seguindo aí com o Sr. Guy Ballard e recebendo todo o conhecimento, esses grandes ensinamentos que tem, com toda certeza, uma amplitude, uma profundidade, no sentido de conteúdo que é imensurável. Então, cada vez mais nós vamos percebendo que nós pouco sabemos sobre aquilo que é a realidade da vida, sobre aquilo que é o conhecimento do próprio universo. E eu diria que, de acordo com o que a gente tem conseguido perceber, estamos bem distante de conseguir entender efetivamente a imensidão, até onde se alcança isso. É incomensurável, certamente infinito, e nós estamos ainda tateando isso, Estamos aí nos primeiros passos, mas que bom, graças a Deus, graças a esses abençoados mestres que sempre, durante todo o tempo, ao longo da história da humanidade, de todas essas eras que se passaram, que para nossa mente é algo muito difícil de compreender, porque se a gente pensar em éons, ou seja, um tempo sem fim, por que estamos aqui, Já nos foi respondido isso. Estamos aqui para nos libertarmos, ou melhor dizendo, essa não era a proposta inicial, A proposta inicial era simplesmente vir para cá, desenvolver as virtudes de Deus, são 7 virtudes que nós temos para desenvolver aqui, e seguirmos a nossa viagem pelo universo. Mas ficamos presos aqui porque nos encantamos pelos sentidos, pelas sensações. E esses mestres vêm tentando nos ajudar, desde sempre, na libertação. E nós temos a oportunidade para isso. Se acreditamos nisso ou não, ou achamos que a vida é essa matrix que nós vivemos, aí é uma escolha muito pessoal que um dia, certamente, vamos despertar e ver qual é a realidade. Então, seguimos aqui, fazendo aquela recapitulação. Na aula anterior, nós vimos lá, de acordo com os ensinamentos do Mestre Saint-Germain, passando para o Sr. Daniel Rayborn, que o Daniel escreveu tudo ali, falando, deixa eu anotar. E aí ele anotou tudo, como o próprio Sr. Guy Ballard também o faz, certamente numa consciência aí alterada, numa percepção muito mais ampla, consegue trazer com exatidão tudo aquilo que o mestre passa. E tem que estar muito bem preparado para isso. Então, falamos, o mestre apresentou ali a questão da morte, que a morte é totalmente egoísta no sentido de falta, de desejo. Queremos, a pessoa foi embora, é por egoísmo, é a nossa personalidade desejosa ali de reter o indivíduo, sendo que se chegou esse momento é porque o corpo não está aguentando mais. O espírito vai ter que se retirar para uma preparação e um retorno posterior. E é assim que funciona. A gente acredite nisso ou não, Quanto mais esclarecidos no sentido de conscientes nós estivermos, mais fácil é de olhar para essas questões e assimilá-las a partir daquilo que é a sabedoria universal. Então, o mestre também falou que amor verdadeiro é eterno, nós não perdemos as nossas ligações, só que o amor verdadeiro ele não encarcera, ele não fica ali tentando reter. Se existe o distanciamento físico, é porque nós estamos numa situação de corpo, de estrutura vibracional muito baixa. Então a gente não consegue perceber que nós estamos e continuamos ligados a todos aqueles que amamos. E se pensássemos mais ainda na questão da reencarnação, quantos nós já amamos? Quantas pessoas nós já nos ligamos? Essas pessoas que nós temos hoje na nossa vida, elas são de quantas encarnações? De todas? Ou das últimas? Da última? Então, para quem, vamos dizer assim, está buscando as informações, para quem são os estudantes da luz, esses buscadores, é algo para se pensar a respeito e perceber
que o mestre está colocando faz todo sentido. É muito egoísmo a gente reter, né, através do nosso desejo de querer a pessoa aqui, sendo que chegou o momento dela partir. Assim como chegará certamente o nosso, se nós não conseguirmos a nossa ascensão. São poucos os que acreditam nisso ou até olham para isso com uma certa propriedade e dizem, não, eu quero realmente ascensionar e não estou disposto a ficar nesse vai e vem, né, de samsara, da roda de reencarnação e morte. Né? Mas aí é uma escolha muito pessoal, algo que cada um vai refletir particularmente. Então, manter-se positivo é algo extremamente necessário, então essa positividade, essa elevação, sempre através da consciência. Não é um positivismo, é uma ideia de, eu estou positivo, baseado numa personalidade humana que só vê as coisas de acordo com, né, o estreitamento, aquilo, sabe, que não passa de um determinado limite. Qualquer coisa que aconteça já se perde. Não, ao contrário, é o positivo através da consciência, aquilo que me eleva, né, que me coloca numa condição de olhar acima das aparências. E também falou sobre a autocompaixão, que se trata de uma distorção. Então, ter cuidado comigo mesmo é extremamente importante, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar daquilo que é necessário para que eu me mantenha bem aqui. Mas a autocompaixão é a ideia de que eu sofro por alguma coisa e que eu preciso realmente, sabe, me prover de determinadas coisas para poder suprir a minha necessidade, porque eu estou sofrendo. Então eu tenho que ter autocompaixão. Não, isso é totalmente distorcido, é totalmente egoísta. Isso é uma criação da personalidade, conforme o mestre apresenta. E aí o mestre continua na sua explanação ali, que foram as anotações do seu Reborn, e diz para ele sobre o plano psíquico. Isso aqui é extremamente importante, assim, algo que a gente tem que dar uma atenção muito, vamos dizer assim, com muito cuidado. Tá? Porque o plano psíquico, ou seja, é aquilo que nós criamos aqui no planeta, é exatamente o que confere o que nós não vemos, inclusive. A gente sente, mas a gente não vê. O plano psíquico está na atmosfera da Terra. Né? Não é só a ideia de, é a nossa mente que é o plano psíquico. Não, a nossa mente é o que alimenta o plano psíquico. A nossa mente, a nossa psique, é a que faz com que esse plano psíquico tenha força, sustentabilidade e gera tudo que nós temos aqui no planeta. Então vamos ver o que o mestre diz aqui a esse respeito. Ele diz assim: o extrato psíquico, ou seja, a camada, contém unicamente essas criações da humanidade. Tá aí, ó. Que foram geradas pelos pensamentos discordantes, não tem nada de perfeito, sentimentos e palavras da atividade externa ou consciência pessoal. É a personalidade pura aqui atuando, só ela. Isto significa todas as atividades diárias da mente. Então, tudo que a gente está pensando diariamente está sendo expelido, está sendo colocado para fora. Aquilo que o corpo e os sentimentos, né, também fazem, ou seja, a forma como nós expressamos no mundo, isso está sendo colocado para fora, diariamente, constantemente. E aí ele diz, com as quais a personalidade continua enredando as expressões criativas da vida. Então distorce aquilo que deveria ser perfeito, vai criando só formas distorcidas. Toda a raça humana se amarrou, olha só, está presa, de tal modo a sua própria discórdia, que os grandes, gloriosos e transcendentais mestres ascensionados, por pura compaixão pela lentidão do desenvolvimento da humanidade e a miséria de sua degradação, se ofereceram para extirpar as garras do plano psíquico, ou plano astral. Então muita gente fala, né? O plano astral. No astral não tem nada de bom. Vou fazer uma viagem astral. Cuidado, olha o termo que você está usando e veja se realmente você está indo para um lugar elevado. Porque astral não tem absolutamente nada de positivo, nada de real, é só ilusão e por mais bonitinho que seja, ainda não é a verdade. Então os mestres se ofereceram para nos ajudar e sustentar o planeta dentro de uma condição que seja ainda, vamos dizer assim,
o mínimo equilibrada para que o planeta não saia da sua órbita, não seja, vamos dizer assim, até extinguido, como já correu o risco de acontecer em outra ocasião, em eras atrás. E aí ia dar um novo impulso à humanidade. Então os mestres estão o tempo todo tentando nos ajudar, porque nós estamos presos a essa condição astral, essa condição psíquica que infelizmente foi criada há muito tempo atrás. E ele fala também aqui sobre o chamado hipnotismo psíquico. E ele diz assim: as pessoas se entretêm, olha só, se fascinam e se auto-hipnotizam pelas diversas condições do mundo psíquico. É muito atraente, a gente simplesmente se perde em relação a isso. Ficamos hipnotizados, a gente segue em termos de sofrimento, de medo, de anseio, de tudo, absolutamente tudo que é uma distorção, que está fora da perfeição, é esse conteúdo que existe nesse mundo psíquico. E aí ele diz: mas lhe digo, e olhem que eu conheço tanto as atividades internas, né, quanto as externas da vida, do ponto de vista dos mestres ascensionados. Então, existe sim as atividades internas. Internas é aquilo que está relacionado com as vibrações mais elevadas. E essas atividades que são externas, que é isso que é criado, né, pela consciência do homem, pela consciência da humanidade por meio da personalidade. E ele diz assim: digo que não há nada de bom nem permanente no extrato psíquico. Não existe nada de real no extrato psíquico, absolutamente nada. É tudo ilusão. Por mais, como já dissemos, por mais bonitinho que possa parecer, não há. Extrato psíquico, mundo astral, não tem nada de real. É tão perigoso quanto a areia movediça e igualmente inseguro. A menos que te proporcionem perfeição, o plano psíquico e as atividades externas do mundo mental e emocional são uma e a mesma coisa. Tá aí. Aquilo que nós estamos emanando, se não for associado, vibrando através da perfeição, é a conexão do plano astral, do plano psíquico. E não tem absolutamente nada de bom, de positivo aí. É a mesma coisa, ou seja, é aquilo que vem através do que nós pensamos e sentimos. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso. É, em sua totalidade, a criação da consciência sensorial humana. Olha aí, os nossos sentidos, a gente está sempre preso a essa condição do sentir, né? de perceber as coisas através das nossas sensações. E é o que ele está falando, estamos presos a isso, é a criação da consciência sensorial humana. E não é mais que a acumulação dos pensamentos humanos e formas energizadas pelos sentimentos humanos. Então a carga de energia que vem pelos nossos sentimentos, daquilo que a gente pensa e depois descarrega com os sentimentos, seja medo, ódio, raiva, tristeza, angústia, fica tudo acumulado nesse plano psíquico, no plano astral. Não contém nada do Cristo, da luz cósmica. Nada, não existe luz plena nesses lugares, nesse lugar, né? Vamos falar assim, porque é dividido por todo o globo terrestre, obviamente, né? Isso envolve a atmosfera da Terra. E aí ele fala também sobre os fenômenos psíquicos. O desejo e a fascinação por fenômenos psíquicos é um sentimento. Nós temos uma curiosidade muito grande, né, naqueles que vêm e apresentam coisas, né, aí materializam e conseguem. Ele está dizendo aqui, cuidado com essa fascinação, cuidado com essa atratividade, porque fenômenos psíquicos é um sentimento muito sutil. E ele diz assim, mediante o qual se mantém a atenção da personalidade, isso atrai, afastada do reconhecimento, da adoração constante, da comunhão contínua e da permanente aceitação da magna presença eu sou. Ou seja, isso nos distancia da nossa presença divina. Aquilo que é fenômeno não é prova da espiritualidade maior, não é prova da espiritualidade maior. São apenas artifícios, recursos que vamos dizer assim, esse plano astral, esse plano psíquico desenvolve para poder nos manter presos a essa condição.
e a gente simplesmente fica distante da nossa própria presença divina. O fato de dar atenção às atividades do plano psíquico esgota a energia e habilidade do eu inferior. Então, nós vamos perdendo energia, nós vamos simplesmente minando as nossas forças e alimentando cada vez mais esse plano psíquico, que são requeridas para projetar-se até sua fonte divina e ancorar-se ali permanentemente. Então, a energia que a gente deveria estar utilizando justamente para nos elevarmos, nós estamos sustentando algo que não vai nos trazer nenhum tipo de resultado que seja a libertação, a iluminação. Muito pelo contrário, ficamos presos a essa condição da Terra ainda. Né? Então, ele diz, a consciência crística, ou o Cristo, não é do astral. Estou dizendo-lhe uma verdade eterna quando declaro que nada do Cristo provém do âmbito astral, apesar de qualquer aparência que indique o contrário. Olha, são muitas aparências, são muitas formas tentando nos mostrar, nos dizer que nós realmente estamos ligados, né, ali a algo muito verdadeiro. E não é muito sutil isso, por isso que fenômenos, por isso que essas questões que são apresentadas através de certas mirabolâncias, aí a gente tem que ficar atento, porque a luz não se manifesta através de fenômenos, muito pelo contrário. Se fosse assim, esses grandes mestres estariam fazendo exibicionismo por aí o tempo todo, demonstrando o poder que eles têm, e isso não é real, isso não existe. Então é onde a gente tem que fazer o nosso discernimento. O mestre não vai vir aqui e ficar, sabe, nos mostrando, não, olha, presta atenção, isso aqui não é real, aquilo ali que é... Não, o mestre não faz isso. Nós temos a capacidade de alcançarmos esse discernimento. Não importa em que condição nós estejamos. Pode-se falar da pessoa mais simples que a gente encontrar na vida, como aquele que é o maior intelectual do planeta. Não existe diferença entre um e outro. São todos seres divinos e têm essa capacidade de discernimento. Então, vamos ficar atentos. Então, apesar de qualquer aparência que indique o contrário, porque a atividade externa ou psíquica da mentalidade está sempre mudando suas qualidades, não tem estabilidade. A perfeição é imutável. Aqui, não. A nossa personalidade está o tempo todo se alterando. E é o que existe no plano psíquico. Nós alimentamos, né, esse mundo astral exatamente com aquilo que da nossa natureza humana, da nossa natureza de personalidade. Enquanto que o Cristo, que é a luz eterna, está eternamente expandindo sua perfeição. Não tem outro caminho. A única, a qualidade imutável, suprema e imperecível. Então não cabe nada de escuridão dentro da luz. Essa é a questão daquilo que, quando a gente fala lá do Yin Yang, né, que muita gente conhece, aquela é a representação do que existe aqui, nesse plano. Por isso que se diz, em toda fonte de escuridão há um ponto de luz e toda fonte luminosa tem um ponto de escuridão, porque é exatamente esse movimento que acontece aqui. Só que o nosso propósito, o nosso caminho é simplesmente se desvencilhar dessa dualidade e entrar, né, como dizem algumas correntes filosóficas, o Advaita, né, na não dualidade, entrar na luz plena, na supremacia, que é o que mostrou Jesus, que é o que mostrou o Buda, enfim. Então, vamos tomar cuidado, né, com essa fascinação, com essa atratividade pelo mundo astral. E ele aí continua. É por causa da atenção e do fascínio sutil que é dado ao âmbito psíquico ou astral que a humanidade se encontra hoje como uma multidão de crianças que necessitam de muita ajuda e da sabedoria dos mestres ascensionados para elevar-se. Então, é como criança que está no jardim da infância e não entende como as coisas funcionam. Só que aqui é numa ignorância realmente, né, vamos dizer assim, lamentável por conta da escuridão. Né? E não consegue ultrapassar aquele ponto, não consegue elevar-se a algo que seja realmente real, né? Algo que seja eterno. Uma vez mais,
a compreensão da luz, a qual é o único meio de libertação do atual caos da escuridão da Terra. E é o que nós vivemos, lamentavelmente. É o que a gente tem visto acontecer ao longo do tempo, né? Muito da escuridão, muito desse plano psíquico, né? Dessa força sinistra se mostrando, né? Porque isso tem que acontecer. Então, histórias de pandemias, de doenças, de governantes insanos, de toda essa movimentação em torno do mundo, né? Não só local, mas do mundo, acontecendo aí, e a gente vendo as pessoas simplesmente parece que cegas, sem conseguir perceber a lógica, né? A realidade dos fatos. E, sempre lembrando, como já dissemos, acho que até na outra aula, como disse o Mestre Jesus, através dos frutos os conhecereis. Então, cabe a cada um discernir e perceber que tipo de resultado, né, nós estamos tendo no mundo. E com certeza é um resultado caótico, que é essa grande escuridão da Terra, infelizmente. E aí ele continua, o Mestre, falando sobre os salvadores do mundo. Ele diz assim: salvadores do mundo vieram a intervalos regulares para oferecer esta assistência ao longo dos séculos, desde o final da Segunda Idade Dourada na Terra. Então nós temos tido ajuda, assistência, os mestres têm vindo e trazido a mensagem. Está aí, está tudo aí, exatamente como, vamos dizer assim, deveria ser para que a gente pudesse, sabe, olhar para aquilo, pegar aquele conteúdo e despertar. Agora, venhamos e convenhamos, quantas pessoas estão nas religiões, que a gente não pode chamar, né, nem de religião, tem que chamar de dogma, e estão presas ali, dentro dessa ilusão que não permite que elas saiam para absolutamente lugar nenhum. Porque a ideia da religião, o termo em si, é o religare, religação com Deus. Quantas efetivamente estão religadas com Deus? Quantas efetivamente estão religadas com essa consciência cósmica? É só procurar, que a gente vai perceber que são bem poucas, né? Infelizmente. Por quê? Porque os mestres têm vindo de tempos em tempos, né? Como foi Buda, como foi Mestre Jesus, como foram outros mestres que aqui no Ocidente a gente pouco conhece, e que trouxeram essa mensagem, como é o que nós estamos lendo agora. O próprio Mestre Saint Germain aqui apresentando essa mensagem por meio de um discípulo, por meio de um filho da Terra, que foi orientado, que foi direcionado e se dispôs, né, a registrar a mensagem do Mestre. Porque depende de nós, não depende só dos mestres, muito pelo contrário, eles estão fazendo a parte dele. Depois dessa Idade Dourada, a humanidade se fascinou com o mundo da forma, aquilo que a gente pode criar, e a criação das coisas. Na maioria das vezes, a atenção dos indivíduos se mantinha sobre as atividades externas, sobre aquilo que era possível se fazer e as sensações que isso trazia. E o reconhecimento consciente de seu próprio ser divino, individualizado, que mora em seu corpo eletrônico, ou seja, que é exatamente a nossa presença crística, essa consciência, foi ignorado por completo. Nós simplesmente fomos tirando a nossa atenção daquilo que é a divindade e fomos fixando no que é a nossa personalidade hoje, que é o que chegou nesse ponto que nós estamos. E agora a gente está tentando se libertar dessa personalidade para voltar para a nossa origem. Deste modo, o homem só pode expressar parte de seu plano divino. A gente está sempre incompleto. A gente está sempre, sabe, nessa situação de... acho que o termo é lesma manca, sabe? Aquela coisa assim, não consegue andar direito, tem um monte de perna, mas não consegue andar direito. Está sempre ali tropeçando, né, caindo, e a gente vive nessa situação, né, de não realizar a coisa por completo. A gente está sempre limitado. E isso é um problema. É algo para a gente refletir com seriedade, ver se realmente nós estamos sendo sinceros quanto àquilo que a gente executa no dia a dia. Quando a gente entra em contato com as nossas possibilidades, com as nossas experiências que estão aí, através da família, através dos amigos, através da sociedade, do trabalho, não importa, onde a gente vive e conviva, né? É algo realmente para nós refletirmos com profundidade. Enfim, aí o seu Reborn, né, ele diz assim, olha, o mestre, né, depois que o mestre ele lê todo esse
contexto, né, assim, todos esses registros aí que ele passou, né, para o Sr. Reborn, o Sr. Reborn ainda acrescenta, ele fala, olha, o mestre Saint-Germain pediu para que o Sr. Guy Ballard mantenha o controle dos sentimentos durante a visita à mina. Tá? Então, nessa experiência, na última visita, no último encontro que o Sr. Reborn teve com o mestre Saint-Germain, né, ele passou essa orientação, avise o Guy Ballard que ele tem que ficar atento aos sentimentos dele durante a visita à mina que eles vão fazer, né, aí logo adiante, né, no dia seguinte. E ele está dizendo também, né, está avisando que está ocorrendo, naquele período, naquele momento, está ocorrendo uma atividade cósmica muito importante. Então tudo está planejado, tudo está alinhado, acertado para um propósito maior. É o que a gente já vem observando a respeito daquilo que é a interação dos mestres libertos com a Terra e com a vida. Nada é por acaso, nada é simplesmente por, curiosidade, não. Existe um propósito muito maior por trás que a gente nem consegue compreender. E ele está sinalizando isso. Então, o mestre diz também que que eles vão fazer uma visita e haverá explicações, ele vai explicar sobre a caverna que eles visitaram, que é a caverna dos símbolos. Lembra aquela caverna que foi lá o Sr. Guy Ballard, o Rex e a Nada, inclusive que um ano antes a Nada e o Rex saíram correndo de lá, porque, não, pare, eles, não só pararam como, aliás, não pararam, né, eles saíram correndo da caverna porque se assustaram com aquilo, né? E o Sr. Guy Ballard disse, olha, vai haver uma explicação. E realmente o mestre deixou a informação para o Sr. Reborn, né, a orientação dizendo, olha, nós vamos visitar lá aquela caverna que é conhecida como a Caverna dos Símbolos e vocês vão receber explicações e orientações sobre o que existe lá. E nós vamos acompanhar isso, vamos junto com o Sr. Guy Ballard para a gente saber o que acontece ali, o que existe naquela caverna, né? E aí o Sr. Reborn também diz que ele está sabendo que o mestre falou para ele que o John Gray, né, que é o superintendente, lá, o supervisor dos trabalhos para o Sr. Reborn, ele vai desencarnar em breve, por questões naturais. Né? Ou seja, o mestre sabe exatamente como a energia está se movimentando. O mestre não está produzindo aqui uma ação, uma atitude para que o John Gray desencarne. Muito pelo contrário, ele só sabe como a coisa realmente está caminhando e que a energia da maneira como ela está se comportando, logo ela vai se desprender, vai se liberar do corpo físico do John Gray. Então, o mestre deixou isso avisado para o Sr. Reborn, né, porque o Sr. Reborn está sabendo já, o mestre disse para ele que o Gray atentou contra a vida dele. E ele está tranquilo, está em paz, não vai nem falar nada com o Gray, ou seja, ele está seguindo as orientações de forma fiel daquilo que o mestre Saint-Germain está passando para ele. E é exatamente essa proposta. Nesse momento, né, que eles estão ali conversando, debatendo, né, e o Sr. Reborn está explicando para o Sr. Gaylord, para o Sr. Guy Ballard, para Nada e Rex sobre todas essas questões, inclusive, né, de que o momento de ascensão do Sr. Daniel Reborn, ele está se aproximando, ele vai passar por esse processo e aí Nada e Rex acabam ficando tristes, né? Porque, poxa vida, o pai vai se ausentar, a mãe já foi, né? E isso deve estar próximo, né, do pai ir embora também, eles não sabem quando, o mestre não falou isso. Mas o Sr. Guy Ballard aqui, né, descrevendo, ele diz, eu tenho certeza que eles vão ser sustentados nesse momento pela presença eu sou, não vão ficar desamparados, né? Então, toda essa circunstância aí que o Sr. Guy Ballard já conhece, sabe que não existe esse desamparo e que a consciência vai aflorar aí nesse momento. Porque como o mestre já explicou, né, a separação, ou suposta separação, ela só acontece por conta do nosso egoísmo, né, porque não existe separação. O amor verdadeiro, ele não se rompe. Então é algo, como a gente falou, para se analisar, se pensar, a gente refletir com mais profundidade, né, se realmente a gente está nessa consciência.
ou se queremos entrar nessa consciência, né? Aí é escolha realmente. Bom, aí o Sr. Guy Ballard, ele pede nesse momento, né, acho que até para mudar um pouco ali a situação, a conversa, ele pede para Nada e o Rex cantar uma música para o novo irmão. Falou assim, tá aqui, sou o novo irmão de vocês, então canta uma música para mim, né? Aí, claro, eles se prontificam a cantar naquele momento, ficam muito felizes, isso quebra ali aquela sensação de, poxa, meu pai, né, vai partir em breve, claro, de uma forma gloriosa, de uma forma muito honrosa, feliz, né, que é o que todos nós devemos almejar, essa libertação. Mas mesmo assim, ainda estão um pouco presos a essa condição da personalidade. E aí, ok, vamos cantar a música, e eles cantam uma música chamada A Luz Eterna do Amor. Pois é, né? Não cantaram funk, não cantaram pagode, não cantaram nada contra, mas também nada a favor, porque, gente, são vibrações completamente diferentes, né? Certamente a gente sabe aí que, né, a música das esferas, como os mestres dizem, não tem nada a ver com isso que a gente escuta aqui, com o que a gente vê acontecendo por aí. São vibrações muito baixas aqui ainda, né? Infelizmente, mas... e cada um se liga àquilo que deseja, né? Aquilo que acha mais atraente. Mas aqui eles com certeza estão explorando algo muito mais elevado. Bom, aí o Sr. Guy Ballard, ele nesse momento, ele se sente tão ali feliz, né? Tão confortável, ele fala, eu vou, né? Demonstra ali um gesto de carinho. Então ele se aproxima do Sr. Rayborn, né? E puxa ali a Nada e o Rex, e dá um abraço coletivo ali, né? Se junta com o Sr. Rayborn, a Nada e o Rex, e aí ele diz nesse momento para ele assim, amado irmão, nós te envolvemos com corações de amor e que o caminho de cada um seja de felicidade suprema através do esplendoroso poder do amor divino dentro de todos nós, né? E agradece, né, por aquele momento, pela acolhida do Sr. Daniel, né, por ter a oportunidade de se colocar como um irmão, né, assim, para Nada e Rex, enfim, é um momento muito feliz. Então, ele demonstra essa alegria, essa gratidão pelo amor, a amizade, toda a hospitalidade que está sendo demonstrada ali. E aí o Sr. Rayborn retribui isso dizendo, meu irmão, sou eu quem deseja expressar minha gratidão ao amado Saint Germain e a ti, pelo privilégio de tua amizade. Que meus amados filhos possam ter a ti como companheiro quando eu estiver em outra parte, servindo em minha humilde capacidade. Vamos nos regozijar na felicidade que podemos proporcionar uns aos outros. Olha a diferença de postura, né, destas pessoas, desses indivíduos sendo direcionados pela luz do coração, por aquilo que é a luz maior. É outra história, outra situação, algo muito difícil, lamentavelmente, se encontrar hoje em dia, onde a gente vê posturas aí, às vezes até de grandes lideranças, né, pelo menos deveriam ser grandes lideranças, acabam não sendo, com atitudes assim completamente desonrosas, fora da ideia de irmandade, de acolhimento, de amor, de cuidado. Aqui eles estão felizes, estão bem, estão demonstrando toda essa intenção de que, olha, realmente estamos aqui para nos ajudarmos, para nos amarmos, né, e servirmos no melhor que nós temos. Então isso é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que soa até de forma estranha, né? A gente olha assim e fala, puxa, mas é tão raro de ver isso, não é comum. Mas é algo que nós temos que implementar nas nossas vidas, é algo que a gente tem realmente que colocar. Se erramos no passado, erramos, ok, nós estamos aqui cometendo muitas falhas, mas hoje nós temos a oportunidade de acertar, de dizer para o outro, sabe, o quanto ele é importante, que olha, se eu errei, me perdoe, mas vamos demonstrar amor, vamos levar amor uns para os outros, não vamos condenar ninguém, né, ou quem quer que seja, por qualquer coisa, seja lá aquele que está no posto mais elevado. Infelizmente a ignorância, a escuridão desse plano psíquico que a gente viu, que o mestre deixou tão claro, ela está aí imperando.
Então vamos nos desvencilhar disso, vamos colocar a nossa condição muito acima disso. Seguir exemplos como esse, de pessoas que estão demonstrando amor, carinho, cuidado e sim, toda a atenção para que cada um alcance essa elevação, cada um realmente suplante toda essa estrutura tão triste, tão difícil que a gente infelizmente acaba encarando aqui, mas que nós podemos trazer para o nosso mundo e daqueles que estão próximos de nós, né? Que é o alcance, levar um pouco de paz, de luz, harmonia, de palavras mais felizes e sábias. Então, vamos buscar, vamos realmente nos empenhar a isso. É necessário para que a gente mude as condições desse planeta, para que a gente realmente se torne aí, vamos dizer assim, algo que suporte, né, que dê a base para que outros também se inspirem e a partir de então comecem a transformar as suas vidas para que a gente transforme o planeta e limpe esse plano astral, esse plano psíquico que infelizmente se acumulou aí ao longo de tantas eras. Então, encerramos nossa aula de hoje, gratidão pela oportunidade, felizes estudos e boas reflexões para todos nós. Bênçãos e muita sabedoria. Fiquem em paz.